Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente não entende direito o motivo, o porquê daquilo, mas como servos de Deus a gente recebe aquela palavra e a gente acolhe ela no nosso coração e faz aquilo que tem que fazer, amém, irmãos? O pregador da palavra de Deus não é aquela pessoa que escolhe aquilo que vai pregar naquele determinado dia, naquele determinado momento. Os verdadeiros pregadores da palavra são aqueles que recebem algo de Deus e não se recusam a falar aquilo que recebem de Deus. Não existe pessoalidade na mensagem. Existe somente um Deus cuidadoso que olha pela sua igreja, pela necessidade do seu povo. Às vezes nós nos deparamos com situações que nos arrebatam, né? Momentos que têm uma beleza incomensurável, que chega a ser difícil da gente tentar descrever aquilo com palavras. Às vezes até tentamos descrever, né? Mas é algo tão único, tão belo, que parece que sempre vamos estar precisando de mais uma frase, mais uma palavra. Por exemplo, descreva para mim como foi o dia que o seu filho nasceu. Por mais que você tente, é uma alegria que você não vai conseguir expressar somente com palavras. Vai sempre faltar algo, né? Eu creio que quando o salmista escreve o Salmo 133, ele estava vivendo um desses momentos, né? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo 133, do versículo 1 ao 4. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Salmo 133, versículo 1 ao 3, né? 1 ao 4 não existe, só naquelas bíblias que a gente compra na Uruguaiana, né? E ali vem... Todos acharam? Salmo capítulo 133. Diz assim a palavra do Senhor: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja pode se assentar. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas quando eu leio o versículo 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a mim me parece que é uma frase cheia de alegria, né? Uma frase radiante. Eu quase consigo ver o salmista sorrindo e contemplando aquilo todo de forma prazerosa, atônito ali, falando, exclamando, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Parece a tentativa de expressar um sentimento de profunda satisfação, uma satisfação ímpar, pura, encontrada em um convívio fraternal, sem intrigas, um convívio sem malícias, sem máculas, um momento repleto de paz e de comunhão, que expressa o que deveríamos esperar das relações eclesiásticas. É esse tipo de relacionamento que nós devemos esperar do relacionamento com os irmãos. Um relacionamento de comunhão, um relacionamento de amor, de carinho. Como povo de Deus, como servos do Senhor, deveríamos nos relacionar dessa forma. O autor ele vai prosseguir na sua narrativa e, pela forma como eu entendo, ele tem o propósito de dar materialidade para aquela cena que ele está visualizando. Ele tenta materializar isso no texto. O salmista acrescenta elementos comparativos para que os seus leitores, que somos nós nessa manhã, fôssemos capazes de compreender a essência daquilo que ele está vivendo, vendo e sentindo. Se fosse um quadro, o Salmo 133 seria um quadro lindo. Eu imagino uma grande família ao redor de uma mesa,
reunido, um cuidando do outro, em serviço, uma família onde não se vê aquela distinção de maior ou menor, mas onde todos são iguais e todos igualmente cuidam uns dos outros. Essa é a imagem que eu creio que tinha na visão do salmista, mas o que ele tem são palavras. E ele faz o uso dessas palavras para poder nos passar essa visão, para que fôssemos capazes de compreender a essência daquilo que ele está vivendo. Então ele vai usar um artifício que é trazer para o texto algumas figuras. Ele vai continuar o texto dizendo que essa união é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Quando o salmista cita o óleo, ele evoca para o texto a ideia de que esse relacionamento que deveria reger as nossas relações eclesiásticas é um relacionamento de união. União entre irmãos, como é citado no versículo 1. Só que quando ele traz a figura do azeite, ele traz algo que é suave. Ele traz algo que é precioso, que é exclusivo, que é importante, que é alegre, que é desejável. O azeite era um produto de extremo valor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Só para nós entendermos um pouco como que o azeite era algo valoroso. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda mais vasilhas. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Percebe o azeite aqui como uma figura de algo de valor, algo que servia para pagar uma dívida e para comprar de volta aqueles filhos que deveriam ser entregues. O azeite também é algo exclusivo, né? Porque quando o salmista evoca, quando ele traz para o texto a figura de Arão, ele aponta para o azeite que foi utilizado na consagração do sumo sacerdote. Não era qualquer azeite. Era algo exclusivo para isso. Tinha um propósito, era separado, né? O azeite também, ele é símbolo de alegria, né? Vamos lá em Salmos. Só voltar um pouco. No Salmo 45, por exemplo, nós vemos isso. O azeite como... No Salmo 45, nós vemos o azeite como símbolo de alegria e também como símbolo de aprovação, né? Salmo 45, no versículo 7.
diz assim: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, ungiu-te com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém, irmãos? Então, quando ele diz, por isso, né? Por isso, porque tu amas a justiça e odeia a impiedade, também traz a ideia de aprovação, né? Então, quando o salmista cita o óleo, ele está evocando para o texto todas essas ideias, né? Dentro de um relacionamento de irmãos, suavidade, preciosidade, exclusivismo, claro, importância, alegria. O azeite, o óleo, simboliza muitas coisas. Mas dentre essas coisas que ele simboliza, ele também simboliza a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente responsável pela união entre esses irmãos, ou trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, entre a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Todos acharam? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando o salmista diz que esse azeite ele escorre, né, que ele é jogado pela cabeça e ele desce pela barba de Arão até a orla das suas vestes, a imagem que fica na minha cabeça é a imagem de uma botija sobre uma mesa. E conforme o óleo vai sendo derramado lentamente dentro dessa botija, ele vai preenchendo os espaços internos dela. E ele vai eclodindo, até o momento que ele começa a transbordar. Então ele começa a besuntar tudo em volta. Então ele começa a escorrer e se espalhar pela mesa. Ele transborda. Nesse processo, o óleo vai descendo lentamente pelo exterior do vaso. Lentamente. Até que tudo esteja impregnado. E quem olha de fora essa botija, quem olha esse vaso do lado de fora, vai vendo que esse processo que está acontecendo de dentro para fora está gerando mudança. O que estava vazio começa a ficar cheio. E se houver alguma impureza dentro desse vaso, ela necessariamente vai sendo empurrada para fora. O que era opaco do lado de fora começa a ficar brilhoso, porque o azeite o óleo ele tem essa característica de trazer aquele brilho. O que estava seco, agora ele está ficando tudo molhado, impregnado com óleo. Essa é a maravilha da transformação de Deus na tua vida. Isso é necessário que aconteça com cada um de nós, porque do contrário seremos só botijas vazias. Do contrário, não teremos aquela união que está lá no versículo 1. As relações humanas não são regidas naturalmente pelos princípios e preceitos de Deus. Há comunhão na igreja por conta de uma coisa, uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Ele é a cola que nos une, que nos faz suportar, que nos faz compreender, que nos faz entender uns aos outros, que nos faz enxergarmos a nós mesmos como membros de um mesmo corpo,
Tire o Espírito Santo dessa equação e o que você tem são pessoas, cada uma puxando para um lado, cada uma querendo viver aquilo que é a sua própria experiência, cada uma buscando os seus próprios interesses sem se importar com o outro, porque isso é o ser humano. O ser humano só se importa consigo mesmo. O ser humano, ele tem a incapacidade de olhar para o outro e desejar o bem daquela pessoa. Se você age assim, é porque o Espírito de Deus tem atuado no teu coração. O salmista então puxa mais um elemento comparativo para o texto. E o propósito dele é nos fazer compreender a maravilha daquilo que ele está nos dizendo. E ele diz, no versículo 3, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O orvalho geralmente está associado como símbolo de vida, percebe? O orvalho é responsável por fazer com que os campos daquela região floresçam. Diante disso, podemos compreender que a união na igreja promove vida e gera frutos. E, obviamente, quando dizemos que a união promove vida, a dissensão gera morte, irmãos. Brigas e contendas só geram morte. O coração fica amargurado. A sua comunhão com Deus fica afetada. Porque, veja bem, a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, não é? Como que eu dobro os meus joelhos para orar pelo Cleiton se nós acabamos de brigar, de discutir? Como que eu obedeço essa ordenança? E então eu passo a dobrar os meus joelhos e ignorar o Cleiton nas minhas orações. E nós temos uma tendência natural a alimentar aquilo que deveria morrer. E esse ódio ele vai crescendo, 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 e se torna uma árvore dentro do meu coração, que impede as bênçãos de Deus na minha vida, irmãos. Então, em última instância, quando eu desejo algo ruim para o Cleiton, eu estou atraindo algo ruim sobre a minha própria vida, porque isso vai afetar a minha comunhão com Deus. Percebem isso? Nós nos completamos, irmãos. Somos poucos, sim. Mas somos poucos que se completam. Existem dons que você tem, que eu necessito deles. Às vezes eu chego aqui na igreja e eu estou triste por causa de uma série de coisas. Mas vem a Claudinha, me perturba. Vem o Igor, me dá um abraço. Vem o Cleiton e me traz outros problemas. Eu esqueço daqueles problemas que eu tinha. Eu falo, meu Senhor, aquele ali não é nada diante desse. Mas vocês ministram na minha vida. Percebe? Da mesma forma que eu busco ministrar na vida de vocês. Nós nos completamos. E tudo isso está ligado por uma coisa maravilhosa. Tudo isso está ligado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que faz de cada um de nós membros uns dos outros, membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. O que automaticamente nos leva para a oração do nosso Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21.
Diz assim a palavra do Senhor: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Perceba, o Senhor está falando de mim e de você, porque nós cremos através da palavra de Deus, para que todos sejam um, como tu, ou seja, da mesma forma, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção nesse final, irmãos. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A divisão no seio da igreja gera um testemunho negativo daquilo que é servir a Cristo. Porque como nós podemos anunciar a paz se no nosso meio há guerra? No nosso coração há dissensão. Isso dá um testemunho para os que estão de fora de que, veja bem, não há paz no meio deles, no meio da igreja de forma geral. A igreja se dividiu em facções. Facções que não se falam. Irmãos que são irmãos apenas no papel, mas na prática, não, você vive a sua realidade, o seu evangelho na sua igreja, e eu vivo o meu na minha igreja. E cada um critica o outro diante daqueles que são considerados ímpios. E quando você chega para anunciar o evangelho, o que a pessoa vira para você e fala assim: mas vocês não se entendem nem entre vocês mesmos? Eu não quero isso para mim. Somos tão sábios, tão teólogos, tão inteligentes e não percebemos que quando vamos para a internet criticar uns aos outros, estamos semeando e fomentando a discórdia entre nós. E Jesus foi categórico quando disse que um reino dividido não pode subsistir. E nós dividimos o corpo de Cristo, que é único. Verdadeiramente, irmãos, parece que perdemos a percepção de que deveríamos viver em harmonia e comunhão. Como será uma eternidade com igrejas exclusivistas? Não tem como conceber essa ideia, irmão. Imagina o céu. Você consegue imaginar o céu faccionado? Quem tentou faccionar foi expulso de lá. Quem tentou causar divisão foi expulso. O céu é lugar de união, irmãos. Lamento informar, mas vocês vão ter que conviver comigo por toda a eternidade. Eu acho melhor você aprender a conviver comigo aqui. Porque aí a gente já entra na eternidade bem alinhado. A gente já entra bem resolvido. Afinal de contas, é para lá que nós estamos indo, não é, irmãos? Nós vamos nos sentar naquela mesa. Nós vamos olhar uns para os outros. Nós vamos nos reconhecer. Eu vou falar: Claudinha, para de comer pão, meu irmão. Paulo está ali, ó, ainda não comeu ainda. As relações humanas, irmãos, elas são complicadas. Elas são complicadas. Se relacionar, às vezes, é um exercício de resiliência. Pessoas nos magoam, nós magoamos as pessoas. Nós esperamos, muitas das vezes, das pessoas uma atitude e elas vêm com outras atitudes. Mas eu lembro que Cristo não precisava ter feito nada daquilo que ele fez. E ele assume uma posição de inferioridade por mim, que não estava nem aí para ele. E às vezes nós
precisamos abrir mão do nosso orgulho e tomarmos a atitude certa. Por quê, irmãos? Porque nós somos cristãos. Eu tenho um amigo há 20 anos, mais de 20 anos, 22 anos. Quando eu conheci esse menino, ele era estagiário. E eu, pela misericórdia de Deus, ensinei ele muita coisa, ele aprendeu muita coisa. Hoje em dia, graças ao Senhor, porque não há uma boa dádiva que seja dada ao homem que não seja proveniente de Deus. Hoje, graças a Deus, ele é muito bem sucedido. Mas eu lembro que teve um período da nossa caminhada que ele me mandou um link de alguma matéria. E eu falei para ele: cara, eu não vou opinar agora, porque eu preciso ler e entender todo o contexto para saber se é assim como está na matéria. Eu faço isso, mas sou eu. Ele mandou um link qualquer, eu vou perder 4 horas ali para entender aquilo ali, se é aquilo ali mesmo. Sempre fiz isso. E ele já estava num momento da vida dele muito complicado, sabe? De muito problema, muita dificuldade. Então, quando eu mandei aquilo para ele, ele falou: não existe necessidade disso. Por que que você é assim? Tudo você quer pesquisar, tudo. Não fala mais comigo. Eu me entristeci. Me entristeci, meus irmãos. A gente ficou 2 ou 3 meses sem se falar. Um dia eu botei a mão no meu coração e eu falei: poxa, mas eu gostava tanto dele. Eu não vou deixar que essa amizade se acabe por causa disso. Eu peguei o telefone, eu liguei para ele, eu falei assim: olha só, se eu falei ou fiz alguma coisa que te magoou de alguma forma, me perdoa. Mas você é um dos poucos amigos que eu tenho e eu gosto tanto de conversar com você. Vamos reatar. Essa amizade permanece até hoje. Às vezes precisamos ser resilientes, irmãos. Às vezes as coisas acontecem para nos preparar para coisas maiores lá na frente. Às vezes precisamos assumir o lugar de culpado, mesmo quando somos inocentes. Cristo fez isso por nós. O salmista então vai concluir com a seguinte afirmação: porque ali, louvado seja o nome do Senhor, nesse lugar de união, de amor, nesse lugar de perdão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa união não é possível sem a presença de Deus. Nós dizemos muito que o vínculo que nos une é o amor. Mas veja bem, Deus é amor. E Cristo é a expressão perfeita do amor de Deus. Dessa forma, a única conclusão lógica é que a causa raiz da nossa união, alegria e esperança, está no Senhor. Está no sangue de Jesus que nos purificou e nos santifica para que possamos viver em comunhão com os irmãos. Não somente nessa terra, mas por toda a eternidade na presença de Deus. Isso é lindo, irmãos. Agora também precisamos ressaltar que diante de tudo isso existem 2 questões importantes que precisamos observar. Se é correto afirmar que o Espírito Santo promove a união na igreja,
Também é correto dizer que a falta do Espírito Santo implica em dissensões, divisões, invejas, porfias. Todas as obras da carne provocadas e alimentadas por aqueles que não têm o Espírito Santo. E aqui nós estamos dizendo igreja como coletivo, mas também igreja como pessoas, como templos do Espírito. Se tem uma coisa que eu aprendo na palavra de Deus, irmãos, é que não existe uma casa vazia. Percebe? Ela pode ficar vazia por uma fração de tempo, mas logo ela vai ser ocupada. Ou ela está sendo ocupada por Deus na pessoa do seu Espírito Santo, ou ela está sendo ocupada pelo inimigo e por todos os desejos do mundo. Como pastores, nós podemos dizer para vocês: se encham do Espírito Santo, busquem a presença de Deus, assuma compromisso com o Senhor. Agora, a ação do arrependimento, do conserto, de buscar a presença de Deus para viver essa união exaltada no texto, é particular, é sua, é decisório, é você quem decide. O Senhor diz em Apocalipse 3, no capítulo 20, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor bate na sua porta através de um louvor que é entoado. Através da pregação da palavra, o Senhor bate na porta do seu coração. Até mesmo através de um momento de adversidade, o Senhor bate na sua porta. Porque muitas das vezes o momento de adversidade é permitido para você se dar conta de que sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Então o Senhor permite aquela adversidade para que você desperte. E você olhe em volta e diga: o que eu estou fazendo aqui? O abrir a porta é uma atitude sua, irmão. Você precisa tomar essa decisão. O Davi, todo mundo conhece o Davi, né? Aquele garotinho que fica correndo aqui na igreja, meu filho, ele tem 3 anos de idade. Quando ele deliberadamente faz alguma coisa errada dentro de casa, ciente de que ele vai ser repreendido de alguma forma, ele tenta se antecipar e pedir desculpa. Se ele deixou quebrar alguma coisa, isso é certo. Ele vai vir correndo: desculpa papai, desculpa papai, desculpa mamãe. Aí você fala: o que você fez, cara? Davi quebrou. Agora a grande pergunta é: eu seria um bom pai se eu deixasse de repreender o Davi? Se ele crescer agindo dessa forma, sem ser devidamente corrigido, ele vai se tornar um bom filho, um bom homem? De forma alguma, irmãos. A questão não é sobre errar e pedir perdão. A questão é sobre se desviar dos maus caminhos para não errar. Todos nós falhamos, irmãos. Mas existem aquelas pessoas que deliberadamente buscam estar em uma posição onde inevitavelmente elas vão falhar. Elas se colocam nessa posição. E a gente sempre fala aqui, irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas são situações totalmente diferentes. Uma coisa é você falhar. Você está ali, aconteceu, dentro daquele contexto você falhou. Outra coisa é você deliberadamente buscar aquilo, buscar estar ali, se colocar naquela posição, e você vê os sinais, você vê que não vai dar certo, mas você continua. As pessoas têm compreendido de forma errada a graça.
E eu quero dizer para você uma coisa, irmão, não é porque eu tenho um bom advogado que eu vou chamar o Cleiton, sábado que vem, vamos ali assaltar um banco. Aí o Cleiton vai falar, que isso, meu irmão, loucura? Não, esquenta não. Tô com um advogado aí, o cara é bom. Não, irmão, não funciona desse jeito. Eu confesso para os irmãos que eu estou cansado mesmo, irmãos, de ver pessoas caminhando em direção ao precipício sem sequer se dar conta de que vão morrer. Elas vão caminhando, e você grita daqui, meu irmão, acorda! Você vai morrer! O salário do pecado é a morte. Meu irmão, não existe vida onde você está indo. Não existe felicidade nessa caminhada. Mas quem deu ouvido à nossa pregação? Tudo que essas pessoas precisam fazer é parar por um momento, e seguir na direção contrária. A humanidade caminha para o abismo. Tudo que você precisa fazer é caminhar ao contrário. Abra a porta do seu coração para Cristo nessa manhã. Tudo que Ele deseja é entrar e cear com você. Ter essa relação de união, de amor, de carinho. A pergunta é, por que você se recusa a abrir essa porta? O que te impede de abrir a porta do teu coração para Ele? Irmão, perceba, o mundo te maltrata, te humilha, mas você ama o mundo. Ama tanto que declara o seu amor a Ele na sua forma de viver, no gesto, nas atitudes, no dia a dia, nas projeções, aspirações, nas perspectivas. Você está disposto a escancarar a porta do seu coração para um mundo que jaz, que descansa no maligno? Um mundo que tem como único propósito te destruir. O prazer do mundo está na destruição da tua alma. Mas ao mesmo tempo, você fecha essa porta para o autor da vida. Aquele que quer curar as suas feridas, sarar o seu coração, te dar um lugar de honra no meio do seu povo, te tratar com carinho e te dar a vida eterna. Para esse você fecha a porta. Para esse você fala, não, eu não quero assumir um compromisso contigo. E tudo que Ele quer é te tratar bem. Porque Ele te formou e Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele entende a sua necessidade, Ele entende a sua dificuldade. Tudo que Ele quer é que você tenha uma vida próspera em felicidade na presença dEle. Mas nós nos recusamos, irmãos. Nós trancamos o nosso coração e dizemos, não, Senhor, contigo não. Eu preciso de mais um tempo, eu preciso de mais uma atitude, eu preciso resolver mais alguma coisa, mas abraçamos o mundo com tanto afinco. Um mundo que não vai ser carinhoso conosco. Ele pode até te tratar bem por um curto período de tempo, para te distanciar do propósito, para te distanciar da presença de Deus. E ver isso, meu irmão, dia após dia, noite após noite, manhã após manhã, machuca os nossos corações, me entristece, me faz falar, Senhor, mas não vem. Que tudo aquilo que tu tem a oferecer é amor, é graça, é misericórdia. Meu querido, eu preciso te dizer uma coisa nessa manhã, e eu preciso que você entenda isso. Arruma a tua casa. Arrumar a sua casa é colocar as coisas no devido lugar.
Enquanto o autor da vida, Deus, estiver do lado de fora da casa, que somos nós, batendo, pedindo para entrar, as coisas estão em desacordo, irmãos. João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. E faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos anos, alguns olharam para a cruz e viram apenas um homem sendo castigado. Um homem fragilizado pelas suas feridas, pendurado em um madeiro, sendo humilhado e morto. Outros, no entanto, olharam para essa mesma cruz e viram o Filho do Deus vivo, que tomava sobre si todas as nossas iniquidades, tirando o pecado do mundo e se oferecendo como sacrifício vivo, para que através do seu sangue pudéssemos ser sarados. 2000 anos se passaram, irmãos. A cruz está vazia, a pedra que estava na frente da sua sepultura foi removida. Afinal de contas, a morte não pôde reter o autor da vida. Aquele mesmo Jesus que muitos julgaram ferido na alma e abatido no espírito, hoje reina entronizado eternamente à direita de Deus. Mas a grande questão é que 2000 anos depois, a maneira como você olha para aquela cruz continua determinando como será o resto da sua vida, como será a sua eternidade. O Senhor está te chamando para viver com Ele. Reflita sobre isso. Ainda há tempo. Se conserte com Deus e siga na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?